Chuva isolada e chuva rápida nesta segunda-feira. Vamos mudar de assunto, falar dos 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, celebrando avanços na proteção das crianças e adolescentes, dos direitos das crianças e adolescentes. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje a advogada Mariana Sampaio, que também é presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB Alagoas. Mariana, seja bem-vinda ao Boletim Gazeta. O que falar desses 34 anos? Quais os principais avanços? Qual a diferença que a gente tem hoje na proteção da criança e do adolescente? Bom dia. Bom dia. Bem, para a gente começar, a gente tem que entender que há 34 anos atrás foi promulgado o ECA e nenhuma conquista surgiu do nada. Foi uma conquista literalmente muito suada, que custou a vida de várias crianças. Então, foi construído pela sociedade até que chegou um momento que nós vimos que precisava haver um estatuto para cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Antes, nós tínhamos aí o Código de Menores, que tanto é que quem atua na área, que quando alguém fala menor, chega, dói na alma, porque não se trata assim. Tinha essa distinção de criança, adolescente e menor, com a figura do menor em estado de vulnerabilidade, estado de rua, aquele que estava recluso, cumprindo medida socioeducativa. Então, a gente saiu desse Código de Menores e entramos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Fomos o primeiro país da América Latina a criar leis que guardam, que asseguram os direitos das nossas crianças em consonância com a Convenção Internacional de Direitos Humanos, nessa parte que cuida justamente das infâncias. Então, assim, foi um avanço significativo. A gente vê que as leis estão em constante mutação justamente para quê? Para se adequar às realidades. Não só às nossas realidades, mas a realidade das infâncias e das adolescências a nível nacional. Porque o que nós vemos é uma realidade para a gente. Agora, se a gente for em situações quilombolas, as crianças de lá vivem outra realidade. Então, isso é um avanço muito grande. A gente vê aí a proteção integral à criança e adolescente, o direito de participação. Nós vemos hoje comitês de participação de adolescentes, o CPA, que participa ativamente, porque como é que a gente fala em garantir direito de crianças e adolescentes e nós não vamos dar voz a eles? Isso não tem sentido. Então, nós chamamos literalmente para participação. Esse direito de participação é garantido. Nós falamos também de prioridade absoluta. A gente fala de prioridade grávida, de idoso, de menor, criança com autismo, mas e a prioridade absoluta das crianças e adolescentes? Está acima de qualquer outra prioridade. É a única prioridade absoluta que nós encontramos na Constituição Federal. Então, isso é muito importante. Foi criado também o Conselho de Direitos. Então, a gente tem um conselho que literalmente cuida dos direitos das nossas crianças e adolescentes. E não é só participação de ente público, não. A sociedade civil participa desses conselhos. Doutora, em relação ao ECA, ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo e, obviamente, dando, né, esse guarda-chuva social e de proteção para as crianças e adolescentes de um modo geral. Mas ainda há segmentos que tentam, né, de certa maneira, enfrentar a realidade do ECA, propõe, inclusive, redução da maioridade penal, coisas do gênero. Para a senhora que é especialista e acompanha, obviamente, a execução do ECA, como ele deve ocorrer, o Estado e os municípios, de um modo geral, já compreenderam que criança não é custo, mas sim um investimento necessário? Quando a gente fala em prioridade absoluta, a gente também fala em prioridade absoluta em políticas públicas. Infelizmente, a gente vê que a pauta da criança e do adolescente muitas vezes é escanteada. Por quê? Criança e adolescente não vota. Então, a gente encontra essa dificuldade de políticos que abracem a causa, que se comprometam realmente com a causa. E a gente precisa encarar que as crianças são o nosso futuro. Não, elas são o nosso presente. Se a gente não cuida do presente hoje, como é que a gente vai chegar lá na frente com crianças formadoras que se tornarão adultos formadores de opinião,
que se tornarão adultos que serão cientistas, pesquisadores, repórteres, professores, advogados, médicos. Então, a gente precisa realmente acordar. Não só no sentido de políticas públicas, tanto é que o ECA trouxe essa inovação, de que aí nós temos 3 responsabilidades. Responsabilidade do Estado para garantir direito de defesa das crianças e adolescentes, responsabilidade da família e responsabilidade da sociedade. Ou seja, nós que estamos aqui somos responsáveis por garantir esses direitos. Eu costumo dizer que houve avanços, mas quando eu vejo uma criança vendendo no meio da noite em bares e restaurantes, quando eu vejo crianças de colo sendo colocadas e expostas à chuva, ao vento, ao frio, junto com seus pais, pedintes em semáforos, eu vejo que ainda não há um cumprimento em sua efetividade do que deveria acontecer. Então, essas falhas hoje em relação ao não cumprimento do que está ali previsto no ECA são um grande desafio? Você avalia dessa forma? Um grande desafio, porque ainda existe um tabu por parte também da sociedade. Quando a gente fala de violência sexual contra criança e adolescente, que a gente chama a sociedade para participar com a gente, muitos encaram como se a gente estivesse culpabilizando, quando na verdade a gente está chamando para a luta. Quando a gente fala de exploração de trabalho infantil, existe também esse tabu. Mas a família é simples, precisa ajudar. O lugar de criança é na escola. Eu já ouvi muito o discurso de mãe assim, mas eu não tenho onde deixar o meu filho, não tem vaga na creche, ele não está lá na creche, e eu vou ter que trazer ele para a rua porque eu preciso colocar comida dentro de casa. O pai dele está doente, ou o pai dele está sem trabalhar, ou ele não tem pai. Então, assim, é uma questão realmente de buscar apoio e das assistências do governo, dos governos, realmente olharem para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, que colocam as crianças e os adolescentes também nas ruas. Eu nunca vi tanta criança e tanto adolescente como eu tenho visto atualmente, principalmente no horário da noite, em bares, restaurantes e nos semáforos. Na área nobre, né, da cidade, realmente, né? Na orla, pedintes em avenidas, pedintes em portas de supermercados e farmácias. Dentro até. Então, realmente é assustador. A gente está comemorando aqui o avanço de um instrumento legal que é primordial e realmente devemos comemorar e celebrar esses 34 anos. Foi uma vitória ter conseguido implementar essa legislação na nossa Constituição, mas, por outro lado, chamando a atenção do poder público para suas responsabilidades em relação a isso. Verdade, nós avançamos muito, mas ainda há muito a ser avançado. Não só no sentido de políticas públicas, mas no quesito também da sociedade. Da forma como a gente enxerga a criança e o adolescente. Criança e adolescente é sujeito de direito. O pai não pode dar uma pisa na criança ao ponto de ser um castigo corporal equiparado à tortura. Então, a gente ainda tem esse tabu. A gente precisa ampliar, abrir os nossos olhos para as realidades, que muitas vezes são completamente diferentes daquela que nós estamos acostumados a vivenciar, e temos que encarar essa realidade. Nós precisamos fazer políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Avançamos muito, isso é fato. Vemos aí a lei Henri Borel, temos diversas regulamentações por meio dos ministérios para poder até coibir essa prática nas redes sociais de abuso sexual, de violência sexual, dos famosos jogos do tigrinho. Então, assim, tem muito para avançar, mas a gente tem que focar. Temos que cuidar das nossas crianças em todos os âmbitos. A gente vê aí teve uma criança que foi impedida de fazer um aborto legal, 13 anos de idade. Então, tem que acionar o judiciário, fazer essa revitimização com a criança para conseguir algo que dentro da lei está garantido a ela. Nós falamos sobre redução da maioridade penal, mas a gente não sabe as circunstâncias como um todo. Quer dizer, vamos reduzir? Vamos. E aonde vamos comportar? O sistema de ressocialização, o socioeducativo. Alguém já chegou aí lá para ver como de fato funciona? Então, é muito bom a gente sentar, viver na nossa realidade, na nossa bolha e questionarmos as realidades em que a gente não vivencia na pele. E muitas vezes na fala, né, criar julgamentos, condenações, né,
e até sentenças, porque é isso que tem ocorrido, lamentavelmente, e é como eu te falava há pouco, né? As redes sociais, ao invés de ampliar o debate, às vezes destrói a possibilidade de debate, replicando preconceitos de um modo geral. Esse assunto sobre o ECA não se esgota aqui, até porque muitas atividades ocorrerão em função ainda do próprio ECA. A própria Ordem dos Advogados, né, demonstra a sua responsabilidade e a necessidade desse debate, e a gente com certeza deve voltar a conversar em outra oportunidade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Batemos esse papo, então, com a Mariana Sampaio. Volte sempre, Mariana. Acho que é importante a gente trazer informações, mas que é um momento de celebrar, é uma importante conquista, 34 anos, notícia aí que vamos ver durante toda a programação jornalística local e nacional. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Vamos falar da mudança agora do atendimento